Olá, meu caro internauta. Muito boa tarde, muito bom dia e muito boa noite a você que está aí do outro lado. Eu comecei invertido hoje, mas pode ser também muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tá bom? Pois é, meus amigos, e hoje estamos aqui no Conexão Rondônia ao vivo, através do site rondoniaovivo.com, 6 milhões de acessos todos os meses, segundo o Google. É muita gente lendo, se informando. É o site mais acessado de Rondônia, te dou certeza, da região norte também, com certeza, quiçá do Brasil também, certo? Nós estamos aqui, um trabalho muito corrido, muita coisa para fazer, para poder chegar até você, informação de qualidade, garantida, e outra coisa, deixar você muito bem a par do que está acontecendo nesse planeta Terra, tá certo? E hoje eu falo sobre um tema que eu considero para mim um dos mais interessantes, e um tema que para mim todo político, aliás, todo mundo tinha que tratá-lo com o mesmo cuidado que fala de comida quando está com fome. Todo mundo fala em comida, todo mundo quer comer, né? Pois é, mas esse tema também teria que ser tratado com essa mesma importância. Trata-se da educação. E hoje eu estou aqui, sabe com quem? Com o professor e secretário estadual de educação, Suame Lacerda. Exatamente, é ele, é o homem que está tocando a SEDUC hoje. É o que está por trás de toda a política educacional do estado de Rondônia. É um homem com experiência, muita bagagem. Para mim foi uma das boas escolhas do governador Marcos Rocha. Tem algumas aí que eu questiono e bastante, mas essa eu acho, de dor assim, ele acertou no alvo. Foi esse, é o cara. Certo? Professor Suame, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigado. Estamos aqui para colaborar com você, não é, com informações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde, para corrigir tudo, né? Eu faço isso, sabe por quê, professor? Os telespectadores, né? Porque graças a Deus o programa, hoje com a internet, você é visto em qualquer lugar do mundo, né? Em todas as horas. Todas as horas. Então, agora que a pessoa ligar, não pode dizer, poxa, não me deu nem um bom dia, nem um boa tarde. Não, tá aí, bom dia, boa tarde, boa noite, sem erro. Professor, antes da gente começar a entrar no assunto SEDUC especificamente, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso internauta. Quem é Suame Lacerda? Bom, Suame Lacerda é alguém que desde a infância anda pelas ruas de Rondônia, de Porto Velho, andei na Avenida 7 de Setembro no Paralelepípedo, quando a 7 de Setembro ia até Joaquim Nabuco no Paralelepípedo. Sou nascido e criado numa casa que tinha na Terreira entre a Afonso Pena e 7. Sou graduado em História, licenciado, fui professor da rede pública de Estado, sou, né, desde o final da década de 80, sou um ex-acadêmico da Universidade Federal de Rondônia, com muito orgulho, inclusive, né? Tenho uma história com algumas escolas públicas de Rondônia, né? No meu caso da escola João Bento da Costa. Sou habitante da zona norte de Porto Velho e, enquanto professor, eu sempre gostei do desafio de não apenas mostrar o caminho de cálculos, números, fatos para os alunos, mas possibilidade de vida, de mudança, de alteração de status. Esse é o indivíduo comum, esse é o cidadão. Né? Cidadão é aquele que consegue se impor no mundo, né? Tendo uma integridade, tendo um CPF protegido, vivendo andando com as suas próprias pernas. E esse sou eu. Né? Tá certo. Bagagem profissional, o senhor tem bastante. E história de Rondônia também, né? Nasceu aqui em Porto Velho, né? Não, na realidade eu sou registrado no outro canto, mas aqui, se você me perguntar se eu conheço a cidade onde eu fui registrado, eu desconheço ela, né? Você é onde? Aqui em Porto Velho mesmo? Eu sou de Porto Velho, mas eu sou registrado pelo Amazonas, né? Porque o território de Rondônia não tinha documentos e eu realmente tive que ser registrado por um outro estado, mas... entendi, tá certo. Rondoniense, rondoniano e porto-velhense, até as últimas. É beiradeiro mesmo. Opa! Passei muitas férias na minha infância, de 6 anos para frente, aqui na Nova Floresta, acima do Belmonte, né, tomando banho de Rio Madeira. Oh, meu Deus do céu.
Na época ainda tinha uns milagres ali no final da Farquhar, né? Da Farquhar tinha. Coisa boa. Professor, o senhor assumiu esse ano a Secretaria Estadual de Educação, SEDUC. Como é que ela está hoje? O que foi que o senhor encontrou? Bom, eu não devo entender que a Secretaria Estadual de Educação está mudada, que recebi, que seria criminoso contra quem saiu, coisa que não me interessa. Certo. Mas posso dizer para você que a dinâmica e o impulso vão mudar, porque a Secretaria ela vem constituída por um conjunto de ações, né, que se tornaram rituais para ela, e que nós, esse grupo que atualmente está, que não possui ninguém que seja de fora da casa para tratar da pedagogia da Secretaria de Estado da Educação. Hoje nós pensamos diferente. Vamos trilhar um outro caminho. Nós precisamos nos voltar, dirigir os canhões para aquilo que interessa. Qual é o objeto? É o mundo político ou o mundo cidadão? O mundo cidadão. Eu devo investir mais em Porto Velho ou em Triunfo, Cujubim, Machadinho? Para onde é que eu tenho que levar mais amparo? Respeitadas as proporcionalidades e diferenças, não podemos deixar para tentar equilibrar essa equação, atender esses municípios que são pequenos, porque a dor lá, o presidente da República disse que o mertiolate vai voltar a doer. E eu gostaria de lembrar que o mertiolate nesses lugares pequenos, nesses pequenos municípios, nunca deixou de doer. Continua doendo, né? Sempre doeu. Aliás, com mais intensidade. Com mais intensidade. Então, assim, nós pensamos em fazer um atendimento, melhorar o padrão da educação no estado inteiro. Mas tem algumas ofertas, como educação profissional, que você ofertar um curso técnico em educação profissional, ele tem que ser um curso muito bem escolhido para poder chamar a atenção aqui. Porque aqui nós temos um quantitativo grande de escola de educação profissional. Agora, nos pequenos municípios nós não temos, porque essas pessoas não têm recursos, existe uma demanda para bancar. Mas o município ele possui as necessidades dele de atendimento. E também para gerenciar, para atender o arranjo produtivo local, para poder atender as demandas locais no que concerne à própria estruturação de profissionais no lugar. Então o Estado ele vai ter que interferir, a educação do Estado vai ter que agir com uma energia maior nesses lugares. E não é apenas a Secretaria de Estado da Educação. Eu já tenho acordos com a SES, que é a Ação Social, eu já tenho acordos, e dentro da própria SEDUC tem o Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional, e ele vai atuar com muita energia nesses lugares. Então nós estamos já nos organizando para que possamos chegar, o Estado possa chegar nesses lugares, não com uma secretaria isolada, mas com um pacote que envolve o governo do Estado, ações massificadas. Então, assim, você ouve falar, por exemplo, nos temas transversais, em Rondônia, e às vezes o Detran chegava num lugar para fazer uma fala aqui, outra acolá. Então, mas isso não é educação para o trânsito. Não é o tema transversal. Estamos falando em levar para todas as escolas vídeos, para a hora que for começar um professor trabalhar sobre questão de geografia, sociologia, para que essa informação chegue na forma de vídeos, que foi o Detran que construiu vídeos pequenos, 4, 5, 6 minutos, para colocar na aula nos mais distantes rincões do Estado. A mesma coisa com a educação ambiental, a mesma coisa com a educação para a saúde, a mesma coisa com a educação fiscal, a mesma coisa com... Então, o senhor poderia elencar, o senhor falou algumas aí, é claro, como será ou quais serão as prioridades da SEDUC? Bom, a prioridade inicial é regularizar a funcionalidade. Hoje nós temos situações, público aí, que o Ministério Público solicitou um cuidado maior
com as escolas e o Corpo de Bombeiro está interditando algumas. Está caindo no colo uma coisa que muita gente está dizendo que foi armada, né? Dá deixar pronto, mas não entendemos assim. Nós entendemos que a questão de prioridades. Então nós vamos, inicialmente, nosso cuidado é com isso, com os prédios públicos. Mas não longe desse é o cuidado, porque esse é um ano de avaliação externa, da avaliação para resultados do IDEB que vão sair em 2018, em 2020. Então, sendo assim, eu preciso já, ao passo que cuido dessa situação dos prédios, para fazê-los ter uma regularização permanente, né, eu também estarei correndo atrás do IDEB. E esse dá muito mais trabalho mexer do que com essa coisa de bombeiro. Essa coisa de bombeiro, depois que começar aí o projeto de incêndio e pânico, vai tudo em paz. Depois que começar a desencadear os projetos, né, a engenharia vai chegando e vai corrigindo um a um. Né, o Ministério Público deliberou que nós temos que apresentar o cronograma por tempo. Mas a questão IDEB de escola, IDEB do Estado, nós temos que tratar com mais cuidado. Então nós vamos começar a trabalhar formações para professores, estaremos organizando uma escola de governo chamada Escola de Formação, que essa é para professores. E a formação vai apertar a passada. E todos os diretores já estão agora reunindo com os professores, porque eles terão que ter cuidado com o IDEB das escolas. Né? Porque é impossível manter pessoas trabalhando que são improdutivas. É verdade. Porque se você olhar, mas o IDEB o menino não quer, o menino não tem que querer. O menino está lá na escola para ser manipulado, para ser feito com ele a preparação devida para que ele possa. Né? O IDEB apenas reflete a qualidade da educação que nós ofertamos. Então nós temos que ver, porque nós ofertamos bem mais do que o IDEB apresenta. Né? Hoje nós precisamos cuidar do IDEB com mais energia, com mais cuidado, com uma sistematização melhor. Esse é o primeiro passo, as duas coisas caminham paralelas, porque essa do pânico e incêndio aí, o projeto, não estava no nosso cálculo inicial, mas é uma causa que vai ser tocada junta. E eu poderia dizer para você que a segunda grande causa, eu já falei para você hoje aqui, que é a da educação profissional. Nós precisamos profissionalizar os jovens do estado de Rondônia. E aí você vai me dizer, vai profissionalizar para a zona rural? Sim. Tem países como os Estados Unidos que as pessoas que estão no campo são engenheiros agrônomos, veterinários, não engenheiro florestal, coisas assim, engenheiro de solo, é para tudo. Então, assim, nós precisamos trabalhar em Rondônia, na pior das hipóteses, para que nós possamos ofertar cursos técnicos voltados ao homem do campo. Eu estou pensando, o governo federal tem uma escola aqui, próximo à colônia do Iata, que está ali construído, um prédio federal. Ele está meio que terminaram a obra, não entregaram, concluíram, não sei. Mas nós vamos dar uma olhada e tentar negociar com o governo federal. Porque seria uma grande escola de educação profissional para atender também no estilo Abaitará. Isso que eu ia perguntar. Então, escolas do estilo Abaitará nós vamos reforçadas até ampliadas? Ampliadas. A tendência é que nesse modelo do Abaitará, não com aquela dimensão, aquilo ali é desnecessário na realidade. Aquilo ali é uma coisa muito grande. Nós precisamos colocar, aquilo ali seria na realidade 3 escolas de educação profissional. Está em uma só, mas ali comporta umas 3 escolas. Ela é muito avançada, tem até luz eletrônica nela. Mas eu penso que nós precisamos ofertar para essa gente sofrida, e nem precisa ser no meio do mato. Se eu colocar uma escola na cidade de Pimenteira, eu estarei fazendo um favor para aquele povo. Até os deputados da região estão pedindo. Pedem. Nosso governador tem um conjunto de petições, eu recebo outras demandas. É preciso chegar nesses lugares pequenos, onde o agronegócio é favorável, mas que hoje nós não aproveitamos bem a mão de obra do local porque ela não está totalmente preparada. Em muitos casos, nenhum preparo, só o preparo empírico, Suane, tu está me lembrando que eu venho de uma escola agrícola
chamava Escola Estadual Agrotécnica Silvio Gonçalves de Farias, que funcionou em Ji-Paraná. Ji-Paraná. Quando fecharam aquela escola, eu não entendi até hoje como fecha uma escola agrícola. Numa região agrícola como é Ji-Paraná. Para você ter uma escola agrícola, você não precisa colocá-la no meio do mato. Não. Você pode colocar na cidade e trazer. Não trazem os meninos da zona rural para estudar dentro da cidade e vice-versa? Por que não pode trazer para estudar educação profissional? Qual o problema? Não é ensino médio do mesmo jeito? Não vai carregar para fazer ensino médio? Por que não pode trazer para fazer educação profissional? Por que não pode levar para uma fazenda experimental? Que fica dando isso. Então, assim, a tendência é que esse é um ponto também crucial. Levar a educação profissional para os rincões distantes do nosso estado. Porque acredito que nós podemos aproveitar muito mais, mas muito mais mesmo, o potencial de riquezas que o nosso estado tem. Os lugares onde possuem laticínios, hoje, eles produzem um único produto, é o leite, o iogurte e queijo. Mas quantos produtos nós podemos produzir a partir do leite? Agregar valor. Pronto. Alguns estados do Brasil não perdem 1 grama de leite, nem o azedo. Com certeza. No nosso estado, nós ainda estamos com essa pendenga, né? Mas assim, nós precisamos estudar essa coisa melhor. E aí tem questão de ervas, e aí tem questão do próprio plano de manejo. Nós precisamos preparar pessoas para trabalhar com isso. Em 2015, eu trabalhava no Senai e aportou lá um cidadão atrás de um classificador de madeiras nobres, com anos para classificar até o ano em que essa árvore está existindo. Meu irmão, foi Você fracasso. quer demais. Eu falei, agora pegou. Mas assim, nós precisamos produzir a mão de obra que o Estado precisa. E para diferenciar de outros estados que têm uma grande capital e cidades que é só uma igreja e 2 igrejas apostando em a farmácia, nós precisamos fazer essa cidade de Rondônia ter a dinâmica que elas precisam, merecem e têm o direito. Essas sociedades desses lugares precisam que a educação profissional chegue. A gente já está com uma organização aí muito boa, através do Instituto Estadual de Educação Profissional, que ele está juntando para também a escola, o Centro, né, de Saúde do Estado, que é o CETAS, que é da Secretaria de Saúde, e estava conversando com a presidente do IDEP para que nós possamos ofertar futuramente nas mesmas turmas que a CESAL está ofertando e sustentando. A gente coloca de carona e a SEDUC paga ou o IDEP financia com emendas de deputados. Para algumas regiões do estado nós vamos fortalecer essa questão do técnico de saúde e outros profissionais da área, entendeu? Para atender por polos. Se nós pegarmos, 5 pessoas de um polo desse, por exemplo, lá, aquela ponta lá, que pega por rumo de Colorado e Chipinguai, se nós montarmos uma escola técnica de saúde ali, que oferte radiologia, análises clínicas, tudo mais, os municípios da região ali abraçam aí. Colocar 5 pessoas de cada município para fazer esse curso, testa as habilidades antes para ver se tem tendência e a partir daí você concede a vaga e você passa 2 anos, forma essa pessoa, saem grandes técnicos para atender a própria região onde estão assentados. Sem precisar retirá-los de lá para grandes cidades. Professor, a SEDUC é uma secretaria, uma das maiores secretarias do Estado, em volume de pessoal. E qual o orçamento dela hoje? Em torno de 2 bilhões. Ao ano, né? Ela representa 25% do orçamento do Estado. Você sabe que o orçamento do Estado está em cima de 8 bilhões, quebradinho. E 25% a SEDUC opera, 25,4% ela opera. Mas assim, diria para você, quando você fala 2 bilhões, aparentemente é muito dinheiro. Mas quando você fala assim, 250 mil alunos, 20 mil professores, 20 mil funcionários, e ainda ações de aquisição de laboratório, manutenção de escolas, aí se torna pouco para você operacionalizar. Porque, primeiro que ele não está disponível agora no começo do ano de 2 bilhões. Vai acontecendo
proporção que o Estado vai arrecadando, o governo federal vai mandando. Então, assim, são situações que nós precisamos administrar e temos dificuldades, geralmente nos meios de ano acontecem dificuldades de casar o orçamento com o financeiro. Né? Toda a vida na história do Estado aconteceu isso, mês de agosto dá problema. Né? Mas assim, o que nós precisamos é fazer um estudo de prioridades, que é o que você está me perguntando aqui. Quais são as prioridades? Eu lhe apresentei já 3. E aí eu poderia dizer a 4ª, que muito me interessa. Formação de professores. Investir na formação. Investir na formação. Nós temos um IDEB, e agora eu estava conversando com a tua secretária e eu disse para ela que grande parte dos nossos professores chegam em sala de aula e dizem: hoje nós vamos ensinar sujeito. Sujeito é isso, isso, isso. E o aluno fica pensando aqui, a gente come sujeito? Né? O aluno fica, vamos ensinar a equação. Mas ele não diz, a equação na vida se usa nisso. A praticidade disso. A praticidade disso. Não é? Até porque também incharam demais a ementa nacional. Não é? Criaram muito conhecimento que é do ensino superior, está chegando nos livros de ensino médio. Muito conhecimento que era do ensino médio está chegando no ensino fundamental. Isso combina com o suposto pensamento de que as sociedades de crianças, de adolescentes jovens e adultos, principalmente crianças e adolescentes, estão num grau de precocidade grande. Mas não para você organizar a cognição, né? Aprendizagens, absorção de informações. Né? Porque para você absorver informações, né, informar é uma coisa, ensinar é outra. Né? Ensinar, o professor vira para o outro lado para ver se realmente domina o assunto. Mas a grande questão é que o aluno ele aprende a executar determinadas... tem uma coisa que você aprendeu quando era criança, apenas para exemplificar, que 10% ou a porcentagem de um determinado número representa uma parte dele. Ok, aí como nós temos interesse comercial, não é, por sermos consumistas, e as crianças são desde crianças, né? Isso, desde a infância, tem lá embaixo, eles são assim. O que acontece? Eles aprendem com facilidade aquilo que é do interesse deles. Por isso eles não aprendem outras coisas que são ensinadas a eles. Equação, trigonometria, geometria, álgebra, sei lá, um monte de nomes, sujeito, predicado, sabe? Tanta da coisa do verbo predicativo, isso, sufixo, prefixo e tal. Aí o aluno, sim, mas na vida, para onde é que eu vou com isso? Nós precisamos trabalhar uma forma de que eles consigam aplicar esse conhecimento. O conhecimento está para nós como competência. A habilidade é de usar essa competência no desenvolvimento de questões humanas. E as questões de provas, de Enem, de ENAD, de SAEB, que são as avaliações externas que mensuram essa última, o SAEB mensura o IDEB. Então, assim, elas por si só já nos deixam numa condição complexa para poder, né, mudar um pouco a forma do ensino. Professor Suame, a SEDUC, pelo tamanho dela, como o senhor falou, são 2 bilhões e pouco em orçamento anual. Sim. Há cerca de 3 anos atrás, se não me engano, houve uma denúncia que o almoxarifado da SEDUC estava sendo alvo de desvio de material e tal, inclusive até ter uma morte suspeita no Rio, que até hoje não se explicou. Mas aqui minha pergunta é a seguinte: como o senhor pretende fazer para combater essa corrupção, esses desvios, que por uma instituição como essa, do tamanho que ela tem, é complicado, não? Isso foi um desafio. É um desafio ainda. Isso foi um desafio, mas quando eu participei da transição, ali nós já apontamos que o almoxarifado da Secretaria de Estado da Educação deveria ser ocupado por um militar.
Porque o militar é sinal que não vai ter desvio, alguma coisa desse tipo? Energia, porque o servidor público, muitos deles se sentiram muito à vontade. Segundo Maquiavel, leis boas o príncipe deve fazer, mas armas melhores que as leis. Então, assim, a dureza na pessoa, você tem que ter uma pessoa de confiança com o poder de, se errar, está punido. Que domine o assunto. Então, no nosso caso específico, nós colocamos uma pessoa que já controlou, já está tudo na caixinha, no programa já, retirou quem tinha que retirar, colocamos gente com mais dura, mais rígida, porque não é um local para ter pessoas brincando. Então, assim, o que foi feito? Nesse específico lugar, existia. Quando não controla, fica mais fácil para desviar. Então, o controle chegou com eficácia no lugar, com dureza. Tem contador para colocar item por item. Entrou, legal. Entrou, vai ser assim, dessa forma. Agora vai sair. Vai deixar de ser um almoxarifado. Vai ser um centro de distribuição. Entra para poder cadastrar, tombar, se for o caso, né? E a partir daí vai sair para ser entregue para a unidade e dela só poderá sair sob o controle deles. Tá certo. Isso é uma regra dura. Uma outra coisa, já que tu falou sobre segurança, isso colocou uma pessoa ligada à segurança no almoxarifado da SEDUC. As escolas estaduais, ano passado, praticamente toda semana eu tinha notícias aqui no site de escola que foi arrombada durante a noite, roubaram central de ar, computador, enfim. Os materiais que são não usados. levaram ela porque não deu para muito pesado. Se perigasse, levava umas levava o prédio. A pergunta é, o senhor pretende voltar à guarda nas escolas? Bom, essa é uma ação que nós estamos já estudando uma saída. Eu já conversei com alguns amigos que são ligados à Polícia Militar, né, para nós encontrarmos uma saída. Precisamos de estruturar uma central de atendimento para atender em tempo real, tipo o Copom, só que com agilidade maior, com rádios patrulhas, porque a escola de lá estava passando no vídeo que o ladrão tinha entrado, o ladrão ainda dava a língua para a câmera. E assim, por quê? Porque não tinha ninguém para controlar. E também quero dizer para você que, desculpe, embora nunca tenha vazado, mas na época que existiam as seguranças por empresas, também aconteciam roubos. Era diferente o objeto do roubo. Por que você acha que eu solicitei ao governo do estado em 2003 que levantasse o muro da escola João Bento para mais de metro? Por acaso foi porque tivesse para decorar o prédio? Não. É porque passava por cima, televisão, tudo, passava por cima. Isso sempre aconteceu. Nada contra a segurança. Mas o brasileiro ele gosta de zona de conforto. Para os trabalhadores, eu sempre convido para a zona de foco. Nós temos que estar focados naquilo que fazemos, concentrados. Porque o que aconteceu com a segurança? Eles sentavam numa cadeirinha ali na frente e ali ficavam. Em alguns momentos, de propósito, não com a segunda empresa, mas não com a última empresa que tinha, mas com a primeira, eu cheguei na escola madrugada e toquei, eu tinha esquecido o controle do portão da minha casa na minha gaveta. Eu tentei entrar na escola que estava lá no quarto ronco. Mas assim, e uma outra coisa que eles diziam, eu só estou aqui para proteger o patrimônio. E o ladrão levando a bicicleta na frente dele, do aluno, coitado do aluno. Então tem muita coisa que precisa ser discutida nisso. Porque para mim o maior patrimônio que uma escola tem não é a cadeira, são meus alunos. Eu nunca deixei, eu sempre fui contra algumas coisas que aconteciam. Olha, vai vir a pessoa e tal, vai vir não que essas pessoas não possam ajudar. Esse é o presidente do bairro, quer falar sobre os alunos. Acho que na minha situação, o maior guardião
da escola se chama diretor. Né? Ele precisa proteger os alunos. Já passou o tempo de ir no Brasil, olha a ararinha azul, olha o mico-leão dourado. Não, o povo está matando pessoas no meio da rua. A questão de segurança não é da educação só. A questão de segurança é muito mais externa do que da educação. Nós estamos precisando de preparar a sociedade, esses jovens, provar para eles, mostrar para eles que existe um caminho de vida que é trazido pela educação, onde o indivíduo pode possuir seus bens próprios sem precisar de levantar bem de ninguém. Então, a gente pode dizer que nós vamos criar instrumentos. Mas a segurança continuará sendo feito por vídeo monitoramento. Eu não diria totalmente isso. Não. Eu diria que nós estamos estudando aí, eu vou voltar até discutir isso, está sendo bom conversar com você, que eu vou apertar o processo de discussão com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a SESDEC, né? Para a gente chegar a uma razão, não é? Para poder fazermos os investimentos necessários e tal. Mas eu não entendo que qualquer tipo de segurança que só proteja, pronto, está protegido o computador da sala do diretor, mas isso não impede o aluno levar o mouse na mochila dele, isso não impede daqueles que querem levar tablet de escola, livro de biblioteca. Então, assim, o que eu entendo por educação, por segurança para a educação, até a parede da escola, as salas de aula vandalizadas por palavrões, por tanta da coisa, por jovens. Então, precisamos estudar que segurança nós queremos. Eu prefiro dizer que precisamos discutir com a sociedade, com os alunos, com os pais de alunos, de quem é a responsabilidade, porque a LDB diz que é da família, do Estado e da sociedade. Não é só do Estado. Então, segurança, nós exigimos das autoridades, e eu estou aqui, né, segurança, mas não só nesse aspecto. Porque nós temos casos aí para trás de menino que morreu caindo de quadra, nós temos casos de crianças que foram agredidas dentro de escola. Eu, antes de ser diretor de escola, assisti uma cena de um menino que deu uma ripada nas costas do outro, quebrou as costelas, o outro ficou no hospital praticamente paraplégico um tempo. E outra vez eu vi o bendito extintor de incêndio lá no pátio, o menino veio de lá, pegou e jogou na cara do outro seguro. Então, assim, são coisas que nós temos que estudar. Por quê? Porque nós temos que debater não só no âmbito da escola, isso tem que sair dos muros da escola. Isso é um problema também da segurança pública externa. Isso também é um problema da família, não é? Porque é muito cômodo para o pessoal aí, que é a turma do constrangimento, que qualquer coisinha olhou para o aluno, está constrangido. Hoje nós temos casos de 4, 5 meninos que se juntam para transformar uma mentira em verdade. Né? Mas eu sou um velho da educação, eu conheço essa coisa. Né? Professor Swami, e continuando falando dessas escolas, essa questão de eleição para diretores de escolas vai continuar? Será reforçado? Do ponto de vista legal, isso não é legal. Isso é a justiça, existe jurisprudência. Ainda ontem, o promotor do CAOP aqui em Porto Velho, o doutor Rodinei, esteve comigo e ele expressou. Escolhas e escolhas, ele não vê como essa opção que nós tomamos como sendo a melhor. Eu tenho certeza de uma coisa, ela é política, tem viés político. Mas eu não posso dizer de antemão que sim, que não. Meu grupo está sentado, temos gerência de gestão, temos diretoria geral de educação para analisar friamente a questão. Nós não mexemos nos diretores que foram deixados. Tem muitos diretores que vêm do governo Cassol, tem diretor que vem do governo Bianco. Né? Ganhou eleição e tudo mais. O professor, eles não seguem o meu exemplo. Porque eu fui diretor de escola, eu pedi para sair. O que eu tinha ido fazer naquele lugar, eu já tinha feito, precisava sair. A outra situação é que quem não foi agorinha, não voltou para o cargo, e muitos ainda vão sair, é porque a prestação de conta está enlatada.
está enganchada. E o pré-requisito primordial é transparência na aplicação dos recursos. Os professores, os funcionários da escola, das escolas, os estudantes, os pais dos alunos, a merendeira, todo mundo tem que saber que dia foi que entrou o recurso, como será gasto. É lógico que o diretor ele tem e o conselho sabe das coisas que são primordiais. Mas não custa nada juntar o grupo todo num determinado dia e dizer nós vamos aplicar assim assim. Aí tem o desenvolvimento. Quem tem que fazer o recebimento são os setores afetos àquilo. Né? Tem que receber os produtos adquiridos. Né? Não dá para continuar com a coisa sem transparência. Pelo menos comigo, quem não gosta de transparência não vai trabalhar. Vai encontrar em mim um adversário ferrenho. Né? Porque eu não aceitarei isso. Amigo, tem um caso... merenda escolar em Rondônia, em Porto Velho principalmente, 5 quilos de arroz no Canadá, nesses lugares aí, Aragão, Gonçalves, sei lá por onde aí, custando R$8, a escola comprando de 14, 15, 16. Tem alguma coisa errada. Eu não posso aceitar. Não dá nem pra falar não dá para conversar. Só não dá nem falar que aquele arroz lá é melhor que esse daqui, não. Não, eu dos meninos, com certeza, não é tio João. Nem tio Urbano. Professor, e como é que vai ser, e como é que é a questão salarial dos professores? Vocês pretendem? Bom, não foi preciso... ponto de greve, né? O governador do estado, com referência ao piso, que é a entrada dos sindicatos, que já conversaram comigo, inclusive muito elegantes, muito... nós temos uma cordialidade, até porque temos uma convivência com alguns, né, muito boas. O governador do estado já resolveu a questão do orçamento para o equilíbrio do piso, do pagamento de piso. Né, isso já, essa questão, que era a primeira e aqueles mais questionavam, já está resolvido. O governador determinou, né? O governador Marco Rocha, ele é muito assim, ele gostaria que os servidores pegassem o destino do Estado junto com ele e transformassem o Estado de Rondônia, a educação, a segurança, tudo, em algo de primeiro mundo. Porque recebe pagamento de primeiro mundo, meu amigo, quem trabalha com o primeiro mundo. Mas queria receber pagamento de primeiro mundo e ofertar uma coisa de quarto mundo, a linha de pobreza, uma educação, por exemplo, de linha de pobreza, não dá certo. E mais, as melhores aulas que eu dei na minha vida não foi na sala de aula com ar-condicionado. Eu fui na linha 637 no projeto Jamari, 1989, e a sala era muito seriada. E eu me senti o rei da cocada naquela época, que estava dando aula para a primeira, quarta série, estava começando minha vida profissional. Então eu diria para você que a questão é compromisso. O aluno é meu. Tipo, volta e meia chega alguém, não esses alunos aqui, a prefeitura e alguns municípios que não estão deixando isso aqui. Não são de vocês? Não. Eu disse para o meu pessoal, para os meus coordenadores, para informar para o diretor que se houver a rejeição de algum aluno por algum município, tá tudo bem, manda para cá que são meus. Eu não tenho certeza de que município é que ele é, mas eu tenho certeza que é de Rondônia. E ele não pode ser rejeitado, não pode ficar fora da sala de aula. Né? Eu observo, assim, quando eu digo para você que eu sou um velho de educação, observando coisas, por exemplo, o que a Justiça está pedindo, que o Ministério Público está pedindo, que o Conselho Tutelar está pedindo, que a Defensoria Pública está pedindo ponham para dentro, deem a eles o direito de ter acesso à educação, garantam a permanência dele no espaço escolar. Parece até que está se pedindo uma coisa do outro mundo. Né? O ano passado nós fizemos um levantamento ali no Cristal da Calama, a pedido do Ministério Público, o promotor público Marcos Tecila apontou que iríamos ter um problema. Fizemos uma chamada pública, um professor nosso fez um levantamento, criou um plano,
não era o que nós pensávamos, nem que o Ministério Público pensava, né? Não estava do tamanho ainda que deveria estar a dimensão do problema. Foi multidimensionado, mas não era daquele tamanho. Já no Orgulho da Madeira, o professor César Licório, ele já negociamos já que aquela escola, quando for construída, agora a partir de abril, inaugurada, nós também vamos ofertar educação de jovens e adultos, ensino médio ali e talvez até alguma sala de ensino regular noturna para os nossos jovens do Orgulho de Madeira. Mas é incrível que foi construído aquilo tudo sem e não foi colocado uma escola no meio. O promotor público, o Ministério Público está dando aula. Eu falei, gente, como é que vocês constroem um negócio desse? Realmente, como foi a mente que construiu isso aí? Primeira coisa para construir aqui, a escola e a fonte de água. Né? Não só isso, acho que está em falta, desculpa de interromper, mas isso tem que fazer esse adendo, é que não apenas a escola. Não, posto de saúde. Posto de saúde, não há de segurança, polícia, não tem polícia lá, gente, que lá tudo. Então, assim, agora nós vamos correr atrás do tempo, coisas inteligentes. O Ministério Público também aponta que para não fazer mais nem construir mais nenhum prédio que não venha já com projeto de pânico e incêndio. Aí você pergunta, o Ministério Público está errado? Não, isso era coisa que era para o gestor ver. Né? O promotor público, ele está ajudando. E eu sempre digo, pessoal, quem criticar a forma como nós estamos trabalhando, está me ofertando uma consultoria gratuita. Porque eu vou corrigir. Tudo aquilo que eu... Pelo menos tentar conferir se é aquilo mesmo, né? Não, mas com certeza, eles nunca falam de graça. Tirando as práticas de denuncismo, mas isso é coisa do cidadão. Mas os órgãos públicos, quando o Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, Juizado, aponta, é porque realmente está... Verdade. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele aponta algumas questões que nós temos que realmente corrigir. E esse governador, ele não quer acordo com distorções, fazer coisa errada, não ter cuidado com a coisa pública. Se você quer saber, nós estamos sendo religiosos com os critérios de escolha de cidadãos para tomar conta de postos de trabalho. E a ordem é minha. Eu também sou enjoado. Mas assim, governador, por favor, não coloque ninguém que não seja do métier da coisa. Porque tem que apresentar um resultado lá na frente. As ações públicas precisam ter um caráter de profissionalização. Eu prefiro deixar a política lá para o meu chefe, a parte política, que fique com ele. Eu vou trabalhar a parte operacional. A lei, o estatuto vai estar debaixo do braço. Não é? Tá certo, concordo com o senhor. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Professor, o tempo da gente infelizmente corre, mas eu queria, antes do senhor terminar, falar um pouco sobre essa questão do ensino de Libras e a importância do ensino de inglês nas escolas públicas aqui de Rondônia. O ensino de inglês tem um conjunto de professores de língua inglesa que compõem um determinado instituição que eles criaram, que está pedindo para que esse componente curricular seja valorizado. Independente disso, a lei que alterou o ensino médio, em 2017, ela já vem trazendo que a informação, a determinação de que a língua inglesa deverá ser um componente curricular de peso maior do que ela tem até hoje. E nós vamos estudar. Eu já tinha uma proposta, devido ao mundo ser tecnológico e a tecnologia ser toda construída praticamente em língua inglesa, de solicitar ao Conselho Estadual de Educação, e vou fazer isso com a maior brevidade possível, para que seja estudado agora na aprovação da BNCC, para que o componente curricular, não só língua inglesa, mas educação física também, venham para a Base Nacional Comum com efeito para a Base Nacional Comum, simplesmente para efeito de promoção e retenção. Porque os alunos eles não valorizam aqueles componentes curriculares que não são para efeito. Que não reprova, então... não vai reprova, não estuda. Né? O aluno no Brasil ainda não tem aquela expertise, aquele domínio
e consciência de que toda a informação constrói um cabedal, né? Todo valor científico constrói o cabedal de conhecimentos que ele possui para sobreviver melhor, né? Para convivência melhor dentro da sociedade. Mas isso não significa que nós não possamos alterar esse quadro. Né? Nós vamos trabalhar, né, de uma forma que seja bem organizada, com referência à língua inglesa. Com referência a Libras, eu recebi essa semana agora o William Sestito, um rapaz amigo meu da Escola do Senai, trabalhou para o IFRO, para a Assembleia Legislativa, trabalhava no IFRO recentemente, é um profissional que se dedica ao trabalho de Libras. A Secretaria de Estado possui alguns laboratórios e nós vamos consolidar pela escola de formação o curso de Libras não apenas para professores, mas para a sociedade inteira do estado de Rondônia. A ideia é essa. Porque se tem um curso que pode ir por via EAD, é Libras. Não tem a pronúncia. É verdade. Tá certo. Mas assim, isso são temas interessantes. Nós precisamos aprofundar estudo sobre essas coisas. Tá bom. Professor, com certeza nós temos tanta coisa para conversar aqui, mas a gente trabalha com uma questão do tempo, né? Então eu deixo aqui as nossas câmeras, o nosso microfone para suas considerações finais. Rondônia pode nos cobrar, podem aproximar-se, podem trazer sugestões, desde que legais. Ninguém me traga nenhum projeto que seja fantasioso apenas para lavar dinheiro, porque não será aceito. Nós trabalharemos com ideias, construindo ações, de preferência que os projetos sejam apresentados às escolas. Porque, na minha forma de pensar, não é a Secretaria de Estado que tem que criar projeto para a escola, mas a escola precisa criar, dizer, o remédio para curar essa doença aqui é esse. A partir daí nós vamos consolidar isso na escola. As grandes escolas de Rondônia, que já conseguiram dar respostas, elas construíram seus próprios projetos pedagógicos e disseram até para a própria secretaria em algum tempo aí, mesmo a secretaria não gostando muito lá atrás, né, que eu quero ser livre para ofertar esse projeto. E isso aconteceu e a eficiência do projeto. No caso deles é o terceiro ano quando eu estava na Escola João Bento. Então, Rondônia, por favor, sociedade interessada na educação de Rondônia. O que nós temos a dizer, o que nós gostaríamos que as pessoas estivessem preocupadas, não é o quanto está se gastando com A ou com B, com uma determinada formação, mas que ela realmente pudesse acontecer. Não é? Que cada indivíduo se preocupe com a educação. Pais, família, por favor, é a hora de correr dentro. Porque talvez um alinhamento de hastes vá passar outros 500 e tantos anos para passar pelo Brasil. Né? Então, a hora que aparece um governador que confia a um professor que vem de escolas de ensino médio de alta proficiência, né, para trabalhar com a educação, principalmente com o ensino médio e com a educação profissional, que são coisas do ensino médio, né, específicas do ensino médio. Então, eu gostaria de ter uma oportunidade que a sociedade rondoniense, que os pais principalmente, aproxime-se do seu filho, cobre dele como é que está a tarefa. Senhor pai, vá à escola. Vá à escola. Participe das reuniões. Converse com seu diretor, converse com seu supervisor. Vá no orientador educacional da escola. Entregue seu filho para ele. Porque nesse momento que o senhor disser para o menino, olha, essa pessoa aqui está cuidando de você. E ele vai me contar o que está acontecendo. Nesse momento, grande parte da guerra está vencida. Né? Porque aí o menino vai pensar, se eu pisar aqui, eu vou ter alguém que vai informar minha família de que eu estou pisando na bola. Então, para o Estado inteiro, nós desejamos uma feliz governança social, não apenas pelo Poder Executivo, mas uma governança social, que eles possam realmente interferir com ideias. É tudo que nós desejamos e solicitamos à população do Estado de Rondônia. Só isso. Certo. Professor Some, nós aqui do Rondônia ao Vivo agradecemos sua participação e dizer que estamos de portas abertas. E também, eu particularmente acho que educação, como eu falei no início da nossa conversa, é um tema que não deve se esgotar. É um tema que deve estar sempre, sempre lembrado.
Você quer que eu lhe diga as palavras do finado ministro Paulo Renato? Pode dizer. Alguém disse para ele assim: eu vou estourar uma champanhe no dia que o senhor fechar uma escola dessa de EAD. E o ministro se voltou para ele e disse: eu vou estourar uma champanhe no dia que fechar uma cadeia. O prédio escolar, quando ele deixar de atender crianças, vai atender adolescente, e adolescente vai atender jovens, adultos, vai atender faculdade, vai atender educação profissional. Ele estará sempre ocupado, porque a sociedade tecnológica ela é dinâmica. Isso está muito vivo para nós. Tá certo. Professor, muito obrigado, hein? E a você que ficou aí, mais uma vez eu agradeço muito a tua companhia, te desejo um dia de muita luz, muita saúde e muita paz. E até amanhã.